Por que ser um cara legal tá destruindo suas chances? Esse vídeo aqui eu vou ser até um pouco mais técnico sobre você destruir as suas chances e afastar, de repente, aquela mulher que você tem interesse e tá aí tentando, né? E tá aí seguindo a cartilha. Se eu for um homem que tem um bom shape, que tem uma boa aparência, coisa que conta muito. Se eu for um homem que, eu tenho uma grana, eu tenho um perfil representável no Instagram, eu vou atrair sim a mulher. Mas na prática é diferente. E muito bem-vindo a você que não é um inscrito aqui do canal, caiu aqui de paraquedas nesse vídeo. Conheça qual é o intuito desse canal aqui. Esse canal é muito focado no lado interno pessoal, na sua psicologia, no seu comportamento humano. E, em base geral, esse canal é focado sim em desenvolvimento pessoal. Mas eu falo muito sobre relacionamentos, eu falo muito sobre postura, eu falo muito sobre uma filosofia de vida abordando vários temas, cara. Então às vezes eu sou muito filosófico, eu uso muitas referências, e às vezes eu sou mais técnico, às vezes eu sou mais natural, às vezes eu só tô aqui compartilhando uma ideia minha, uma experiência minha e tendo uma conversa bem natural com você. Seja muito bem-vindo. A você que não é um inscrito aqui do canal, te convido a se inscrever, deixar o seu like e comentem, cara. Comentem aí porque isso vai me ajudar a descobrir, né, cara, se eu tô mesmo acertando nos conteúdos aqui, eu tô mesmo fazendo conteúdos que tá atraindo a galera, né? Então eu preciso saber. Se você deixar pelo menos o like, eu já vou ficar mais motivado. Então vamos pro que interessa. Ser o cara legal tá destruindo as suas chances. E por quê? Por que a gente fala que o cara legal, o cara bonzinho sempre se lasca, né? Não é que você tem que ser um cara ruim, tá? Isso aqui não é assunto de red pill. E até porque eu não sou um red pill. Mas eu costumo compartilhar da visão de que um pouquinho do red pill, um pouquinho dessa pílula aí, te faz até bem. Ao mesmo tempo em que você precisa ser um cara atencioso com a pessoa que você está conhecendo, uma mulher que você está interessado, você também tem que ficar ligado em não ser o cara que segue o padrão demais, em não ser o cara que é só mais um de tantas opções que tem aquela mulher que você de repente está interessado e você acha que talvez é só você a opção dela. Talvez não te passa pela sua cabeça de que essa mulher pode ter inúmeras opções e quando você toma um toco, quando você toma um vácuo, você se frustra e nem pensa nas possibilidades que te levou a levar esse toco, a levar esse fora, a fazer com que ela se desinteressasse e simplesmente parasse de conversar com você, te deixasse ali, né? Na esperança, na expectativa. E é um erro também criar expectativa, mas somos seres humanos e somos programados sim para criar expectativa quando existe um tipo de tensão, né? Que é a tensão do interesse. É a primeira conversa, é o primeiro cumprimento, o primeiro olhar. Você entende? É tudo muito bom a primeira impressão. Para mim é o seguinte, o padrão da maioria dos homens, e não é uma simples opinião da minha parte, mas eu sei que a maioria é assim. A maioria, quando ele não é um cara muito descalibrado, ele é um cara que ele é reprimido demais. Você entende? Ele é tão assegurado a ponto de ser um cara muito inseguro com as intenções dele. Alguns, ou a grande maioria, por já viver tanto nessa pressão, né? O homem vive muito nessa pressão de que, caraca, os tempos atuais estão difíceis. Hoje, qualquer coisa é assédio. Eu tenho medo de ser desrespeitoso. Tem medo de ser direto demais, né? Tem medo de demonstrar que tá atraído pela mulher que ele tá conhecendo. E ele tem medo de demonstrar a intenção. Ele tem medo de ser direto demais. E eu nem vou julgar tanto esses caras, porque eu sou meio assim, só que eu sei ser intencional. Mas eu preciso ser bem sincero pra você, cara. Não é que falta algo mirabolante, mas falta intencionalidade. Eu sempre falo sobre você ser intencional. Talvez eu vou repetir
uma técnica que eu já falei em um vídeo aqui, que inclusive esse vídeo não tem nem tanto tempo assim, ele tem alguns meses aí. Mas eu falo sobre você ser intencional à base de linguagem corporal, expressão, olhar e, claro, energia. E para que você consiga ser intencional, usar essa intencionalidade, você precisa transmitir sim ser um cara muito seguro, mas não precisa forçar a barra. Se você cair demais também no assunto e ficar só na profundidade, sabe, você tem que ser um pouco perverso nas suas conversas, intencional também. E o que eu digo assim, ser perverso? É aquele olhar com intenção, é aquele silêncio provocativo, sabe? Aquele silêncio que você de repente para, olha para ela, dá um meio sorriso e sustenta o seu silêncio. Você vai deixar essa mulher extremamente desconfortável. Não finge estar sustentando um silêncio com insegurança e de repente você fica tão desesperado e começa a fazer um monte de pergunta aleatória, um monte de pergunta nada a ver com o clima, saca? Por favor, não é isso. Não é esse tipo de dica que eu quero te dar. É o silêncio da leveza, sabe? Você muito intencional, demonstrando sim que tá afim. E eu já falei isso aqui, eu já dei esse tipo de dica, e esse tipo de dica, ele é infalível, cara. É você mostrar com o seu olhar, sem ser vulgar, sem falar um monte de merda, sem falar besteira, sem ser, sabe, bobagento. É o tal do sex appeal. É o cara que consegue despertar tensão sexual sem ficar falando merda. Você pode ter certeza absoluta que eu não tô conversando lorota, tá? Cara, isso é técnica de ouro. Eu faço isso nas minhas interações. E quando eu chego nesse momento de ser totalmente intencional, que eu chamo de você usar a intencionalidade subconsciente, eu vou olhar para ela, dar um meio sorriso, sustentar o meu silêncio, calmo, leve, tranquilo e consciente do que eu estou fazendo. Claro que você também, não é que você precisa esperar o momento perfeito, o momento certo, mas essa intencionalidade subconsciente que eu falo é quando você percebe que o time tá bom para você fazer isso. Vocês conversaram bem, a conversa foi longa, ninguém mais está dando iniciativa, tanta iniciativa, vocês simplesmente estão calmos, presentes ali, observando o ambiente, o clima. Então é nesse momento que você percebe que é a hora. A técnica da intencionalidade subconsciente. Mantenha o seu silêncio, mas de forma muito intencional. Você não tá demonstrando para ela, tá inseguro, tá com medo. Nossa, olha para um lado, olha para o outro. Ou fica tentando preencher o silêncio, sabe? Fazendo um monte de pergunta aleatória. E é claro que tem o time certo, mas exige muita intencionalidade. E você vai sentir, tá? Você vai sentir o time. Porque, cara, isso é infalível. Eu faço muito isso e funciona muito. Eu preciso te dizer que eu consigo te dar mais dicas valiosas até. Essas dicas de ouro vão estar num artigo que, inclusive, eu não sei se eu falei pra vocês, eu não falei, né? Mas eu voltei com a newsletter, tá, galera? Então a galera ali de 2024 que já acompanhava, eu preciso falar pra você, cara. Eu voltei com a newsletter, plataforma do Substack. Vou estar deixando o link aqui na descrição desse artigo, o que vai clarear ainda mais a sua cabeça é se você acessar lá o Substack e ler o artigo que eu deixei lá, dicas interessantes e, claro, além do que eu falei aqui no vídeo. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, entendido o meu conceito aqui e a minha finalidade. Deixa aí o seu like, o seu comentário, a sua opinião. Enfim, cara, deixa um like aí, positividade. E é isso, né, galera? Vamos continuar evoluindo.